A menos que seja um homem das cavernas, é provável que já tenha ouvido todas as piadas sobre o jogador de futebol mais famoso dos últimos anos, nada menos que o gênio defensivo Harry Maguire. Sem dúvida, o maior meme no mundo do futebol nos dias de hoje. É quase incrível que há alguns anos tenha sido considerado um jogador sólido e até os adeptos do Manchester United o celebravam como seu capitão. Mas as coisas correram tão mal que até os seus compatriotas começaram a assobiar a mesma pessoa que aplaudiam, há não muito tempo, num recente jogo da Nations League contra a Alemanha. Então, o que realmente aconteceu com Harry Maguire? E como é que ele, de repente, esqueceu como defender? Bem, eu acho que posso ter descoberto a razão. Vamos dar uma vista de olhos mais de perto hoje. Harry Maguire realmente fez a diferença em campo. A sua presença defensiva era tão marcante que o Manchester United não perdeu um único jogo nesta temporada quando ele não estava em campo. Era como se a equipe se transformasse instantaneamente em uma equipe muito melhor quando ele estava ausente. Mas sério, como é que chegamos a este ponto? Não acredito que tenha visto um jogador tornar-se motivo de chacota e meme tão rapidamente como aconteceu com Maguire. E acredite em mim, enquanto brinco com isso, também sinto pena do rapaz. Devemos lembrar que, há alguns anos, ele foi contratado por uma quantia incrível de 80 milhões de libras, legitimamente uma das taxas de transferência mais altas da história, ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e Neymar. Na verdade, é a taxa mais alta já paga por uma defesa. Então, na altura, ele deve ter sido suficientemente bom para justificar tal avaliação, certo? Para entender isso verdadeiramente, precisamos retroceder alguns anos. Maguire era um defensor sólido em ascensão, usando a sua habilidade nas bolas aéreas para vencer jogos e ganhar prêmios de melhor jogador de sua temporada. Embora isso tenha acontecido na Championship e na terceira divisão do futebol inglês, o seu tempo no United foi de sucesso em todos os sentidos. Foi até nomeado Jogador do Ano e Jogador Jovem do Ano do clube, e foi incluído na equipe do ano da terceira divisão na sua primeira temporada, por mérito próprio. Eu sei, mas mesmo em comparação com o que provavelmente vai ver nesse vídeo, esses jogadores são bons. Maguire superou o seu desempenho nas duas temporadas anteriores do que durante todo o seu tempo no Manchester United até agora, quase duplicando o número de gols. Com apenas 21 anos, ainda muito jovem, Harry Maguire já tinha provado que era bom o suficiente para jogar na Premier League, e isso pelo Hull City. E embora tenha sido emprestado no seu primeiro ano, na temporada 2016-2017, ele finalmente se estabeleceu como titular da equipe. Aqui é onde fica interessante, porque Maguire já foi capitão do clube aos 23 anos. Ele foi eleito jogador do ano pelos torcedores do Hull City. Sim, você ouviu bem. Aos 23 anos, Harry Maguire era um verdadeiro capitão e jogador do ano de um clube legítimo da Premier League. O homem era indiscutivelmente um defensor sólido. Não havia ódio, não havia memes e ele desfrutava de um bom nível de respeito, tanto dos torcedores como de seus colegas de equipe. O seu valor de mercado subiu de 2,5 milhões de libras para 12 milhões de libras, quase um aumento de 10 vezes, quando se transferiu para o Leicester City no ano seguinte, na temporada 2017-2018. Ele jogou todos os minutos dessa temporada, portanto, o Leicester City fez um bom negócio com essa venda, com certeza. E durante o seu primeiro ano no United, ele foi um jogador muito sólido. Claro, erros defensivos eram inevitáveis, mas Maguire saiu-se bem na sua estreia. Ele era bom o suficiente para melhorar o Manchester United de um impressionante 6º lugar para o 3º lugar na Premier League, jogando todos os minutos dos 38 jogos, tornando-se o primeiro jogador do United a fazê-lo desde 1995, mas durante a Euro 2020, Maguire estava na sua melhor forma. Ele foi destaque defensivamente durante o torneio e parecia mais confiante do que nunca, até marcando gols e convertendo pênaltis com tranquilidade.
Infelizmente, a Inglaterra não conseguiu levar para casa o troféu, mas muitos começaram a ver Maguire com outros olhos. O capitão e líder que ele sempre foi, acabou por se tornar capitão do Manchester United na temporada 2020-2021. Maguire foi facilmente um dos defensores mais sólidos da Premier League nesta temporada, e o United até chegou ao segundo lugar e à final da Liga Europa. Mas infelizmente, ele teve que se ausentar devido a uma lesão e a equipe perdeu após um empate em 1-1 nas penalidades. Quero dizer, se Maguire estivesse lá, eles talvez também tivessem ganho esse troféu. Ele até se tornou o defensor com mais gols na história da Inglaterra naquele ano, superando John Terry. Mas agora, vamos para a temporada 2020-2021, quando a carreira de Maguire começou a entrar em declínio. Ele começou a cometer uma série de erros defensivos que levaram a momentos viralmente engraçados, e isso só piorou à medida que cometeu mais erros. Nas 34 partidas de Maguire na temporada 2020-2021, ele ajudou a manter o gol inviolado em 13 ocasiões. Mas na temporada seguinte, esse número caiu de 50% para apenas 6 jogos sem sofrer gols. As suas recuperações de bola também diminuíram para a metade, e os desarmes passaram de 122 para apenas 100. E no que ele era mais conhecido, os seus cortes de cabeça caíram de 86 para 57. Ele não somente estava entregando desempenhos abaixo da média, como parecia realmente ter esquecido como defender. Então sim, Maguire teve um ano muito ruim. Mesmo que não tenha sido inteiramente culpa dele, muitos usaram o fato dele ser o defensor mais caro da história para justificar as críticas. E sim, tenho outra razão, mas os erros que o United atribuiu a Maguire continuaram a acumular-se, e certamente ajudou para que ele cometesse erros incrivelmente engraçados e bobos durante a temporada, material perfeito para memes. O United não estava numa boa temporada. Um dos melhores jogadores, Mason Greenwood, teve problemas com a lei, enquanto jogadores como Jadon Sancho, Rashford e muitos outros simplesmente desapareceram. Maguire tornou-se o bode expiatório do clube. Deve-se lembrar que esse rapaz começou em clubes menores. Claro, teve uma temporada má, mas nunca enfrentou críticas, piadas e ódio tão generalizados como este. Ele até recebeu ameaças de bomba, o que sem dúvida levantou sérias preocupações com a sua segurança e a de sua família. Quando adiciona todo esse estresse, a pressão de ter que executar bem, as coisas só pioram. Maguire perdeu muito da concentração, confiança e apoio que o ajudaram a atingir o auge de sua carreira há apenas alguns anos. Na minha opinião, isso só agravou suas fraquezas defensivas. Falando sério, não consigo me lembrar de um jogador de futebol sendo tão zoado quanto ele. Eu admito, também faço piada sobre Maguire, e não é porque odeio o cara. Certamente teria sido ideal deixá-lo no banco por um tempo para a poeira baixar, mantê-lo como capitão e deixá-lo jogar pela seleção inglesa quando há jogadores como Fikayo Tomori em muito melhor forma só trará mais ódio para Maguire e provavelmente levará a mais erros, o que por sua vez resultará em mais piadas, memes e ódio. E eu pensava que era ruim o suficiente os fãs do United o vaiarem, mas agora até mesmo os fãs ingleses o vaiam toda vez que ele toca na bola. Então, na minha opinião, Maguire deveria passar um tempo no banco para tirar a atenção dele. Talvez até mesmo se transferir para outro clube da Premier League, onde ele possa começar de novo. Ele teve sucesso no Sheffield United e no Leicester City, mas não acho que o Manchester United seja um bom ambiente para ele. Ouvi muitas pessoas dizerem que ele é bom, mas talvez não bom o suficiente para jogar consistentemente nas ligas de elite. Ainda assim, desejo tudo de bom a ele e espero que ele recupere sua forma ou encontre uma equipe onde possa mostrar suas habilidades defensivas e sua liderança novamente. Mas por enquanto, os memes são engraçados e eu acho muitos deles divertidos. Mas talvez devamos mantê-los na categoria de piadas e deixar o ódio real de lado. Ainda assim, nunca vi um zagueiro esquecer tanto como se defende como Harry Maguire.